Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso ADVPL para Leigos 1.0. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvendo o nosso projeto. Falar sobre dicionário de dados. A gente já falou sobre o configurador, sobre o SDU, o APSDU, né? SDU a gente chama de vez em quando aí, mais comumente chamado até. E a gente vai falar sobre o dicionário de dados, também que é dentro do APSDU. Que vai ser a informação que você vai enxergar todas aquelas tabelas que a gente já gravou. Ok? Então vamos lá no nosso configurador. Digitando aqui a PSDU. Vamos entrar no sistema novamente. Digitar nossa senha. Ok, estamos aqui dentro da PSDU novamente. Lembra que a gente, só recapitulando, a gente veio aqui. Top Connect, enxergou aqui todas as tabelas do sistema, SA1, SA2, SA3, cadastro de vendedores, várias tabelas dentro do sistema. Mas você deve estar se perguntando, Rogério, como que você sabe que SA1 é cadastro de cliente? Como você sabe que SA3 é cadastro de vendedor? Como você sabe que a tabela SC5 é cabeçalho do pedido de venda? Como você sabe que SC6 é itens do pedido de venda? SC7, pedido de compra e assim vai indo. Uma porque a gente tem experiência de mercado, já facilita bastante, a gente conhece várias tabelas, nem todas, porque são mais de tantas mil tabelas aqui, se você pegar, deve estar beirando mais de 2, 3 mil tabelas, 4 mil tabelas. Então você não tem como saber tudo isso daqui, ok? Então, como que a gente sabe tudo isso? Como que você descobre qualquer tabela? Ou no sistema, você digitando numa tabela de inclusão, dando um F1, ou dentro aqui do sistema, e você vai enxergar o nosso dicionário de dados. O que é o dicionário de dados? Você vai vir aqui no C-Tree, ou o DBF, se você tiver DBF, apesar que da 12 para frente não é mais DBF, mas vamos usar o C-Tree. Dentro do servidor a gente tem uma pasta chamada System, e dentro da System a gente tem todas as tabelas, X1, X2, X3, X4, X6, X7 que é gatilho, então a gente tem, vamos lá, pergunta, a tabela do dicionário, os campos da tabela do dicionário, parâmetros, gatilhos, relacionamento entre as tabelas e assim vai indo. Tem o XB, que é consulta padrão. Então você tem tudo isso daqui, informação dentro do sistema. Então, para você saber o nome de todas as tabelas, você vai clicar aqui no X2 e ele vai mostrar todas as tabelas que eu tenho no sistema. Ok? Então, isso aqui são todas as tabelas. Se a gente procurar a nossa tabela aqui, vamos lá para o final, quer dizer, vamos descendo aqui, eu tenho todas as tabelas. Está vendo? Cada uma dessas daqui tem quase 50 linhas, imagina quanto você tem de tabela. É muita tabela, pessoal. Então é impossível você saber todos os nomes de tabela, todos os campos de tabela, ok? Você tem que ter ferramentas e conhecimento para saber aonde procurar essas informações, senão você também não vai conseguir fazer as necessidades aqui do sistema, fazer as mudanças necessárias, entendeu? Então você não vai saber. Então você precisa conhecer o nosso dicionário de dados. No curso Proteus por Dentro tem tudo isso detalhado passo a passo. Tem muita aula, como eu já disse, tem aula sobre dicionários de dados, o que é cada dicionário de dados, o que é não sei o que. Então você tem toda essa informação, né? Então você vê aqui, pessoal, que você tem muita tabela aqui, então é impossível você saber tudo, né? Então você vai ter que aprender a dentro de uma tabela, dar o F1, clicar para ver o campo, tá? Então, se a gente for aqui para o final, vamos para o final detalhar nossas tabelas ZZ. Estão aqui criadas, ó, ZZA, técnicos, ZZB, atendimento e ZZC.
ok? Então, se a gente abrir a tabela, que são os campos dessa tabela, System, SX3 dessa tabela. Então, se eu for aqui também para o final, eu vou enxergar todos os meus campos criados. Tá vendo? Tem a tabela ZZA que eu criei, filial, caractere de 2. Lembra tudo aquilo que a gente escreveu? Então, é o que está dizendo aqui. Ó. Quando você escreve lá, você grava aqui dentro desse banco de informações nosso, que é o nosso dicionário de dados ativo. Ok? Então, está tudo aqui, a picture que a gente cadastrou. Tem a validação do campo, a validação de usuário. Se tiver, tá vendo? Aqui. Então, tudo isso que a gente fez. Só que tem que ir pelo configurador para o sistema fazer certo essa informação, ok? Então, ZZA nome, tipo, filial. Você tem toda essa informação aqui já direto dentro do sistema. Então, você deve estar se perguntando, então a gente já tem a tabela ZZA que pode incluir itens da mão. Vamos lá ver. Top Connect. Vamos procurar nossa tabela ZZA. Opa, não foi encontrada ainda a tabela ZZA. Por que não foi encontrada ainda? O sistema tem uma inteligência de que ele... Imagina se ele tivesse 4.000 tabelas e tivesse que disparar as 4.000 tabelas na instalação do sistema. Imagina o espaço que você teria que ter na sua máquina até para teste. Seu banco seria enorme. Então aqui o que ele vai fazer? Ele só vai abrir essa tabela ZZA quando realmente precisar dentro do sistema ela. Então quando a gente criar nosso AX cadastro, nossas consultas, ele vai abrir a tabela lá dentro, ok? Também tem outra forma de você fazer a consulta genérica e você pesquisar uma tabela, vai falar que não existe a tabela, ele vai recriar a tabela, só que vazia, ok? Então você tem todo esse caminho aqui dentro. Então aqui você tem todas as tabelas. Então aqui por enquanto dentro do top, dentro do meu banco não existe a minha tabela, nenhuma delas. Ok? Então é aqui que você conhece todo o sistema, toda a parte que você vai trabalhar em relação ao seu dicionário de dados. Então se você fosse ver aqui, a gente tem outras tabelas. Vamos pegar uma outra tabela aqui que você sempre vai usar. Vamos pegar uma tabela X1, que é a tabela de pergunta padrão. Então você tem sobre isso daqui, turno, matrícula. Então se a gente for aqui, a gente vai ter que criar uma consulta padrão, não vai ter? A gente vai ter que criar consultas aí. Ou perguntas, ou consulta padrão. Então a gente vai ter que criar o quê? Consulta padrão. Por que vai ter que criar consulta padrão? Vamos lá, abrir uma consulta padrão, uma tabela de consulta padrão que você vai criar. Vamos para SXB. São todas as consultas padrões do sistema já existente. Então, quando você instala o Proteus do jeito que a gente vai instalar, ele já vai trazer toda a informação. Então ele vai disparar as tabelas no banco de dados, já vai criar as tabelas no banco de dados, as que tem que criar de qualquer forma, como tabela de moedas e várias outras tabelas. Então você tem toda a estrutura do Proteus que ele já vai criar sozinho. Então quando você cria tudo isso daí, ele já traz isso no dicionário de dados, porque tem uma tabela chamada System Load, onde traz toda essa informação. Se fosse para fora, ele vai trazer um outro System Load. E sucessivamente, né, para cada lugar que você está instalando. Estados Unidos, Portugal. E daqui para frente, também na versão 12, a tendência é ser a cada 3 meses ter chama SDF-BRA, que é para o Brasil. Esse SDF-BRA vai ser onde vai ser um dicionário incremental. Então, não é que vai ficar 1 ano, 2 anos sem você atualizar as tabelas. Ele vai ter que atualizar, porque antigamente você tinha um repositório de dados com uma versão, dicionário de dados com outra versão e o banco de dados para outra versão. Agora não, agora tem que estar equalizado essas versões para você poder
fazer corretamente essas informações, né? Então aqui a gente vai ter que criar uma consulta padrão. Por quê? Então voltando aqui, vamos voltar aqui no nosso projeto helpdesk. Se eu não tem o campo F3 aqui, que dentro do ZZD técnico eu vou ter que clicar a consultar quais são os meus técnicos que estão cadastrados na minha tabela de técnicos. Código, certo? Então minha consulta padrão vai ser, eu vou ter que pesquisar o código aqui, ou o nome do meu técnico, para trazer o código amarrado. Ok? E depois, mais para frente, no Sem Complicação, o DVPL Sem Complicação, que é o próximo curso, a gente vai começar a ver toda a parte de você seguindo o nosso caminho. Esse daqui é mais um passo para a nossa maratona, né, pessoal? Sabe que tem bastante para a gente andar ainda. Mas você vai começar no DVPL Sem Complicação, a gente vai começar a ver gatilhos, vai ver várias coisas que a gente vai conseguir evoluir dentro do processo aqui, né? Então, para fazer o gatilho, eu vou colocar o código do técnico, vai me trazer o nome do técnico, ok? Como sendo um campo apenas de pesquisa para saber. Ou se você vai digitar um CNPJ, me traz o nome do cliente. Então, você vai aprender essa parte de gatilhos mais para frente. Gatilhos, telas, tá bem bacana o próximo curso aí. Espero quando você terminar aqui, que esse curso aqui você vai estar apto a montar esse helpdesk, criar uma tabela do zero, fazer um AX cadastro, criar uma consulta padrão, tudo isso dentro desse curso aqui. Muito bom, né, pessoal? Então, voltando lá. Então, aqui a gente tem todas essas tabelas. São as tabelas principais do sistema, que são as que você mais vai usar. E tem uma tabela que chama tabela genérica. Você vai ouvir muito isso daqui também. Só que ela não fica mais aqui. Antigamente, até a versão 11, se você estiver aí se reciclando, X5 acabava ficando dentro de um dicionário de dados. Ela não fica mais aqui. Agora ela fica dentro do Top Connect. A tendência, pessoal, de todas essas tabelas em C-Tree, ou a maioria delas em dicionário, virem aqui para dentro do Top. A gente chama de Top Connect, né? X5 X5990. Então agora está aqui dentro a tabela. Antigamente ficava em DBF fora. Então aqui também, você vê que está tudo amarrado, a série de nota fiscal, a tabela e os campos da tabela, entendeu? Então vai ter toda essa informação agora dentro do Top. Antigamente não ficava aqui, então tá vendo aqui, ó, 00, chave 01. E aqui você tem as tabelas 00. Então a chave 01, tipo de materiais, 01, 01, 01. Se eu buscar essa tabela 01, essa é a próxima aqui, vamos ver. É muita coisa, né? Vamos filtrar. Filtrar. X5 tabela igual a 01. Ó. Lembra que estava lá? Séries de nota fiscal? Então, a 01 aqui equivale a essa chave aqui. Então, o 00 era a tabela genérica, com a chave 01 é série de nota fiscal, e o sistema sabe que trazendo a 01 eu tenho essa chave aqui, que é a nota fiscal tal, da série A, série B, série única. Então, é isso que o sistema mostra para você quando você está filtrando aqui. Está aqui, filtro. Se eu clicar em filtro, limpar filtro, eu vou trazer todas as tabelas novamente. Então, é isso que ele faz. Então, é isso, pessoal. Então, a gente tem aqui, principalmente, uma tabela. Dicionário de dados com o nome de todas as tabelas que você criou e as tabelas que já são existentes do sistema. Você tem aqui os campos do dicionário de dados. Uma tabela de pergunta padrão, que é uma pergunta para você fazer uma chave, né? Sim ou não, geralmente.
uma consulta padrão que a gente vai criar os nossos consultas F3 e o nosso dicionário de dados aqui, a X5, que é a tabela genérica. Ok? Então seria isso. Até mais, pessoal.